Hoje é dia 26, sabadão. Esse é o nosso segundo editorial do dia, né? Nosso almoço com política aqui. Meu amigo, tem jeito não, né? Depois do que aconteceu hoje, pode assistir, né? Não tem mais qualquer possibilidade de levar a sério com um país como esse. No primeiro editorial, o que eu falei para vocês? O Hélio Negão, deputado federal, resolveu se manifestar lá na porta do Supremo Tribunal Federal. Ele, depois do coronel Crisóstomo, resolveu dar apoio, né, ao Hélio Negão e resolveu acampar também, né, fazer uma greve de fome com uma mordaça na boca, criticando, né, a censura existente no Brasil. E aí, pessoal, o que você acha que aconteceu? Né? O que você acha que foi o resultado final disso? Mandaram tirar o cara de lá, né? Mandaram tirar o cara de lá. Outra coisa, a forma seletiva de que o Brasil trata as coisas, a falta de critério, né? A falta de seriedade é assustadora. Tá todo mundo fazendo um auê, usando uma narrativa mequetrefe de que o Brasil está defendendo a sua soberania contra o Donald Trump, que resolveu impor 50% de tarifa nos produtos brasileiros. E por impor tarifas nos produtos brasileiros, o Donald Trump é um tirano. Sai uma matéria, não lembro se é do New York Times ou do Washington Post, acho que é The Washington Post, dizendo que o Donald Trump atenta contra a soberania do Brasil. Atua como um tirano ao colocar tarifas de 50% contra o Brasil. Vem o Maduro, amiguinho do Lula, e aplica 77%. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Nós vamos falar uma questão aqui sobre o ministro Barroso, também, que está tendo uma dor de cabeça gigante com essa questão dos vistos. Nós vamos falar também, né, do Pacheco, que também já teve o visto cancelado, a Lei Magnish, que está chegando como um trator para cima dos ministros do Supremo e aliados, né, abre aspas, para a fala do próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano. Enfim, o jogo tá mexendo os seus peões, né? Vamos entender tudo isso. Então, não esquece de se inscrever no canal, curta, compartilha, tá? A gente já está quase chegando à nossa meta de 2 milhões de seguidores, importante pra caramba, então dá uma força pra gente aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o seguinte. Ontem você viu os vídeos que eu coloquei para vocês, né, dos deputados fazendo protestos e manifestações, né? Começou ontem à noite. Então, o primeiro vídeo que eu gravei, né, para vocês, eu expliquei para vocês que eu tô no hotel onde a internet tá ruim pra caramba, então a gente tá com um delay nas matérias, né? Então, ontem à noitezinha, aconteceu o seguinte: o Hélio Negão, deputado federal, começou a se manifestar na porta do STF. Passou alguns minutos, a polícia chegou, deu baculejo, investigou a barraca do Hélio Negão, tentou interrogar o Hélio Negão, que estava com a boca vedada, né? Tava com um lacre na boca, em sinal de protesto contra a censura, tentou interrogar o cara. Então, assim, tava uma coisa meio patética, né? O cara que não podia falar porque não tirou, né, a mordaça da boca, né? Tentando gesticular ali. E até então a gente achava que estava tudo tranquilo. Até que o ministro Alexandre de Moraes resolveu, né, atuar. Chegou o coronel Crisóstomo para acampar junto com o Hélio Negão, e aí, adivinha, né? É aquilo que você já imagina. Primeiro, protesto silencioso do deputado pró-Bolsonaro registra confusão. Primeiro mandaram um militante de esquerda ir lá caçar briga. E aí, o desembargador, né, Sebastião Coelho, sabe, se indispôs com um militante esquerdista que foi para lá para caçar briga. Ou seja, vamos transformar todo tipo de manifestação em encrenca. Olha só. Não, eu como cidadão brasileiro que paga imposto, eu preciso que... Pessoal, a internet não está ajudando muito, né? Já deu para perceber, né? Mas
Você fala o que quer e ouve o que não quer. Você é o quê? Você fala o que quer e ouve o que quer. Não, bater. Você é um ridículo. Você é um ridículo. Você é um ridículo. Sai fora daqui, rapaz. Seu ridículo. Seu idiota. Idiota, rapaz. Sai fora, pô. Não tem saco, rapaz. Sai fora, pô. Mais agressivo. Essa TV de vagabundo, rapaz. TV de juiz arbitrário, meu amigo, chega pra cá só um pouquinho. Pois é, isso aqui foi uma matéria do jornal Metrópolis. O que acontece? Os caras estão se manifestando e vou mentir para vocês, não, tá? Até onde eu lembro do que dizia a Constituição, né? Livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, todos podem se reunir em locais pacíficos, desde que haja aviso prévio. Ou seja, no Brasil, o direito de manifestação é lícito, é previsto, está na Constituição. Eu parei de ler a Constituição porque eu começo a ler mais coisas que têm efeito prático, que são aplicadas. E a Constituição já tem alguns anos aí que não vale muito mais a pena ler, né? Porque a gente lê uma coisa e acontece outra no Brasil. O que aconteceu? Eles querem dar, né, o contexto de extremismo nisso tudo. Qual que é o medo? De começar a juntar gente em Brasília de novo e rolar um outro 8 de janeiro. Sob esse pretexto, adivinha, o ministro Alexandre de Moraes mandou tirar no pontapé, usando a truculência, se necessário, os 2 deputados que se manifestavam de frente ao Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nisso aqui. Jornal Metrópolis, Moraes manda retirar deputados da frente do Supremo Tribunal Federal, né? Matéria do Conexão Política. Moraes autoriza o uso da força para retirar deputados de protesto em Brasília. E ameaça, adivinha? Com ordem de prisão. Você manifestar hoje, prisão. A chance é de prisão. O que você acha disso, né? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou há pouco, na virada da sexta, será cerca de meia-noite, né, para sábado, o uso da força policial para desmobilizar o acampamento de deputados federais aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes. A medida atende a um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que alegou risco à segurança institucional. Na decisão, Moraes determinou a remoção imediata dos parlamentares Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcante, Cabo Gilberto, Coronel Crisóstomo e Rodrigo Zaelli, que, além de qualquer outro indivíduo, né? Detalhe, tinha alguns deputados que não estavam aqui. Por exemplo, o Cabo Gilberto, né? Ele argumentou. Como que ele foi parar aí? Porque ele estava lá na Paraíba, né? Como que ele foi parar na decisão do ministro Alexandre de Moraes? Porque nem lá ele estava, né? E aí tem mais um aqui, ó, no centro da política, tem mais um trecho aqui, né? Urgente, por decisão de Moraes, PF expulsa os 2 deputados do PL e todos os manifestantes da Praça dos Três Poderes, né? Dá uma olhada aqui. Com o deputado Hélio Lopes, o deputado Coronel Crisóstomo, né? É internet, gente. Se travar, eu começo a falar com vocês. Ó, Chegou a decisão judicial. O desembargador Sebastião Coelho estava desde o início, né, na manifestação com o Hélio Lopes, né? Então, como ele reside em Brasília... Tem apoio, eu e o doutor Ezequiel. Pessoal, estava ele, o doutor Ezequiel. Nós assumimos a coalição de advogados dos dois em razão da ordem judicial que foi emanada do senhor Alexandre de Moraes. Imediatamente, com a presença do governador Ibanez Rocha, que nós estranhamos muito,
um governador cumprindo ordem judicial, mas enfim, no país de Alexandre de Moraes tudo é possível. Nós havíamos acordado de sairmos daqui, ou ele sair daqui, dos outros, e acampar na Avenida das Bandeiras, ali após a Câmara dos Deputados. Mas agora mesmo recebeu uma nova ordem, porque evidentemente a Polícia Federal está por aqui, a polícia, enfim, a polícia que está assessorando Alexandre de Moraes, deve ter passado para ele a informação, e veio uma nova determinação dizendo que não pode acampar a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, a 1 quilômetro da Esplanada dos Ministérios, ou seja, 1 quilômetro para um lado, 1 quilômetro para o outro, e 1 quilômetro após a rodoviária, após o Ministério. Então a decisão tomada aqui pelo deputado Hélio Lopes, pelo deputado Crisóstomo, é no sentido de, embora repudiando de forma assim veemente essa decisão, mais uma decisão escandalosa de Alexandre de Moraes, mas são pessoas parlamentares cumpridores da Constituição, ao contrário de Alexandre de Moraes. Então, cumprimento a Constituição Federal e a determinação judicial, mesmo achando que o juiz que profere essa decisão é um juiz ilegítimo, o deputado Hélio Lopes e o deputado Crisóstomo vão cumprir a decisão judicial, e fica aqui a mensagem para a nação brasileira do que está acontecendo com o nosso país. Esse não é um momento de pacificação. Decisões como essa não são decisões que trazem pacificação para o nosso país, mas nós vamos continuar cumprindo a Constituição. O deputado Hélio Lopes não vai falar por conta do seu protesto, é realmente contra o arbítrio, é o silêncio pela liberdade, mas o deputado Coronel Crisóstomo pode falar alguma coisa desejada. Posso dizer, doutor Hélio Lopes, e a todo o Brasil, que a nossa luta é pela liberdade. Não temos mais tempo. É pela liberdade de todos os brasileiros, liberdade de poder falar, dos parlamentares poderem falar, liberdade ao nosso grande líder, Bolsonaro, e queremos votar o PL da anistia. É tudo que queremos, porque o Brasil precisa de paz, precisa de respeito e tranquilidade. O povo quer paz, liberdade a todos os brasileiros. Eu deixo um alerta para a nação brasileira de que esse arbítrio que está implantado em nosso país, infelizmente, ele chegará também aos órgãos de imprensa. Os senhores que estão aqui fazendo essa cobertura com toda a liberdade, poderão em algum tempo não ter mais essa liberdade de fazer essa cobertura. O que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo com o nosso país já passou por todos os limites. Então nós estamos sofrendo essa perseguição, nós, a nação brasileira, mas tem pessoas determinadas a cumprir a Constituição e fazer valer a Constituição Federal, quando diz que todo o poder emana do povo. Aqui está o povo representado por 2 parlamentares, deputado do Rio de Janeiro, deputado de Rondônia, que é uma pequena representação dos demais. Vários deputados manifestaram o desejo de chegar em Brasília para se juntar a você, viu, Hélio? Recebi várias mensagens de deputados se deslocando para Brasília, mas é bom que venham mesmo para Brasília e aqui acampem dentro do Congresso Nacional, porque da situação que nós estamos vivendo, nós não sabemos onde chegar. Eu creio que está... Onde vocês iriam concordar com o governador? E por que vocês impedem que vocês estão? Ficou acordado com o secretário de Segurança, doutor Sandro Avelar, no primeiro contato que esteve, que foi quase uma proposta, que sairia daqui e ficaria acampado ali na Vila das Bandeiras, né? Levaria as barracas. Vocês ficam aqui de Brasília, onde em frente ao Congresso Nacional, quem entra no Congresso, ali naquele subsolo, fica entre o Ministério da Justiça e do Itamaraty, aquela avenida ali, não é? Mas quando o deputado Hélio resolveu acatar a decisão judicial, como tem que ser, embora ilegal, repito, né? Voltei ao governador e falei, olha, nós temos essa situação, está mantida, mas ao nos deslocarmos para cá, fui alcançado pelo secretário Sandro Avelar, mostrando a nova decisão judicial que está aqui gravada no celular, colocando esse perímetro de exclusão. Então aqui nós estamos sob o perímetro de exclusão da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, 1 quilômetro para um lado ou para o outro. E agora vocês vão para onde? Agora o deputado Hélio Lopes, o meu conselho,
que ou vá para uma igreja orar ou vá para a casa dos seus familiares. E que todos os parlamentares do Brasil venham para cá, se reúnam e tomem a deliberação como representantes do povo qual o caminho a seguir. Só para ficar um pouquinho mais claro, então os deputados estão impedidos de acampar, por exemplo, na frente do Congresso Nacional. Exatamente. Qualquer manifestação, e aqui o meu celular está sendo utilizado aqui, eu posso passar para vocês imediatamente. O celular de um de vocês, eu passo as duas decisões do SESC que ele proferiu. Então está proibido qualquer acampamento com 1 quilômetro. Você tinha falado sobre dentro do Congresso, seria uma possibilidade? O Congresso é a casa do povo. Eu acho que o parlamentar, ele é o dono dessa casa, não é? Representando o povo. Se os parlamentares chegarem e entrarem dentro do Congresso, eu não creio que chegue o arbítrio a tal ponto de fazer retirar os parlamentares dentro do Congresso. Essa situação cabe exclusivamente ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Deputado Crisóstomo, o senhor pretende para onde? Eu vou conversar com o pessoal. Vamos conversar. E com o Hélio Lopes. A partir daí a gente vai tomar a decisão. Mas aí já vai ser uma decisão de foros íntimos ali. É importante deixar bem claro para todos que ninguém está sendo preso aqui. A ordem era para que, se houvesse resistência, efetuar a prisão. Evidentemente que 2 deputados federais não iriam resistir a uma ordem judicial, mesmo reafirmando que essa ordem é absolutamente ilegal. Vem cá. Vocês entenderam o tamanho disso aqui? O vídeo eu sei que foi um pouco extenso, mas eu acho que ele foi muito esclarecedor, né? Deputados, tá? Os deputados estão impedidos, qualquer um pode se manifestar, mas inclusive deputados estão impedidos de se manifestar na porta do Congresso Nacional, sob pena de prisão. É esse o nível que chegou o negócio. E aí, para apimentar um pouquinho mais, a decisão ela é dúbia, ela gera uma dúvida. E se eles acamparem dentro da Câmara dos Deputados? São deputados eleitos pelo povo para usar a Câmara dos Deputados. Se eles entrarem na Câmara dos Deputados para manifestar, a ordem do Moraes é de que no perímetro da Praça dos Três Poderes e 1 quilômetro fora, dentro da Praça dos Três Poderes está a Câmara dos Deputados, está o Senado Federal. A grande questão que eu te pergunto e aí? Vai mandar prender o deputado se ele acampar dentro da Câmara dos Deputados? Já parou para pensar o tamanho de um arbítrio desse? Mas não basta isso não. Mandou bloquear o sinal de internet dos deputados que estavam lá também, né? Agora, polícia bloqueia sinal de internet do deputado Hélio Lopes e querem obrigar os deputados a sair do local, né? Ou seja, já saíram do local, né? Nem passaram uma noite lá, né? O deputado federal, o cabo Gilberto, né? Perguntou, como é que eu fui parar aí, né? O ministro Alexandre de Moraes agora já está fazendo teletransporte mágica e eu não estou sabendo, porque ele colocou o seguinte aqui, ó. Deputado citado por Moraes em ordem para desocupar protesto em Brasília diz estar na Paraíba. Como que eu fui parar aí, né? O deputado federal Cabo Gilberto Silva afirmou no sábado que está na Paraíba e não em Brasília, como consta no despacho do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o uso da força policial para desmobilizar um acampamento de frente aos deputados. E na decisão, cita ali também, né, cita ali também o Sóstenes Cavalcante, que também, até agora, né, eu não vi nenhuma notícia falando da figura do Sóstenes Cavalcante lá. Agora, uma coisa chamou a atenção: o Ibanez Rocha ir lá para cumprir essa ordem. Dá uma olhada nisso aqui. Olha lá. Após ordem de Alexandre, governador Ibanez Rocha vai retirar deputados que acamparam em frente ao STF, né? Vocês viram isso aqui?
Olha, não é comum, né, um governador ir lá fazer um papel, né, junto com a polícia. Aí a grande questão é, teve um momento da fala do Sebastião Coelho que ele disse o seguinte, chegou e falou, não, nós vamos sair daqui e vamos acampar aqui de frente, na Praça das Bandeiras. Acordaram isso com o Ibanez Rocha. E ele falou, tá tudo bem. Nesse meio tempo, hora que eles estavam indo para a Praça da Bandeira, já tinha uma nova ordem do Alexandre de Moraes. Quem foi que mandou a mensagem avisando na hora para o Alexandre de Moraes, que fez na hora um novo despacho, dizendo, não, daí não, 1 quilômetro longe, se quiser. E aí, enquanto estava acontecendo isso, ontem também, começou a crescer manifestações orgânicas populares por um buzinaço, né? Dá uma olhada aqui. Apoiadores de Bolsonaro fazem buzinaço contra Lula e Moraes, né? Isso aqui foi na ponte JK, tá? Então, todo mundo que era fora Lula, né? Passar e buzinar, né? Então, muita gente com bandeira do Brasil. Sabe qual vai ser a próxima ordem? Tirar as buzinas do carro. Porque a buzina do carro é antidemocrática, né? Bem possível, né? Bem possível. Vamos lá, pessoal. Ó, além de tudo isso, o ministro Supremo Alexandre de Moraes ele vem sendo alvo de denúncias, né? O jornal Metrópolis fez uma matéria onde ele mostra que o ministro Alexandre de Moraes foi alvo de mais uma denúncia na comissão, na OEA, né, na Organização dos Estados Americanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, por violações, né, a direitos humanos, direitos dos presos do 8 de janeiro aqui no Brasil. Vamos acompanhar essa matéria aqui juntos? Vem cá comigo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, por supostas violações de direitos humanos. O autor da petição, que pediu sigilo por temer represálias, aponta Moraes como responsável por prisões preventivas em massa, censura jornalistas, influenciadores e parlamentares de oposição, além de decisões supostamente sem contraditório nem ampla defesa, sobretudo após os atos do 8 de janeiro. A denúncia cita que mais de 1.400 pessoas teriam sido mantidas em condições insalubres, presas com base apenas em geolocalização e sem individualização das condutas. O texto também aponta uma suposta omissão da Procuradoria-Geral da República, silêncio do governo Lula e negligência do Congresso diante de uma escalada de decisões judiciais que seriam usadas apenas para perseguição política. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é citado como agente de censura prévia sob o pretexto de combater fake news. Entre os nomes mencionados como alvos de bloqueio estão os de Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Damares Alves, Alan dos Santos, Paula Schmidt e Rodrigo Constantino. A petição afirma que redes como o X, o YouTube, Instagram e Facebook estariam sendo pressionadas a remover conteúdos e desmonetizar perfis. O documento pede ainda medidas cautelares urgentes à comissão e que o caso seja levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até o momento, a CIDH não se pronunciou sobre o andamento da petição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo... Pois é, né? Mais uma denúncia. Isso aqui me chamou a atenção, é interessante, porque ela vem ao encontro, né, de denúncias já feitas pelo Donald Trump. E há uma nova pressão agora, porque mudou, né, a diretoria da OEA. Né? Agora, o Donald Trump teve uma vitória importante dentro da OEA, né, tirando ali uma diretoria mais à esquerda e colocando um pessoal mais alinhado com a direita. E isso aí chamou muita atenção, por quê? Porque é o discurso exato, né, do próprio Trump para impor sanções, para aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes.
O que está acontecendo em relação, né, a essas sanções que a gente precisa falar? É o seguinte, há uma publicação, né, está circulando aí nos jornais, de que os filhos do Barroso tenham uma atuação muito forte nos Estados Unidos. E que eles, depois que tiveram os vistos cassados, eles tiveram que correr para uma embaixada, então, num consulado, lá em Nova York, né? Olha só, matéria publicada aqui, filhos de Barroso estão abrigados no consulado de Nova York, diz jornalista. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe afirmou em seu programa que os filhos do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, estariam abrigados no consulado brasileiro em Nova York. Segundo suas fontes, Luna e Bernardo Van Brussel Barroso foram afetados pela decisão do governo Trump de cancelar os vistos dos ministros e de todos os seus familiares. Lacombe relatou que Bernardo, que trabalha nos Estados Unidos, recebeu férias do empregador devido à medida, buscando refúgio no consulado com a irmã. O que acontece, pessoal? A denúncia que se tem é que eles atuam, né, num importante banco lá nos Estados Unidos, tá? Ó, o deputado Paulo Mansur, ele fez uma publicação falando justamente sobre esse caso. Dá uma olhada aqui. Meus amigos, esse vídeo é muito importante, eu espero que vocês assistam. O ministro Barroso, ele tem um vínculo nos Estados Unidos e ele deve estar muito preocupado com a Lei Magnitsky, porque o filho do Barroso, Bernardo Barroso, tem a empresa Telub Florida LCC nos Estados Unidos. Essa empresa era da ex-mulher do Barroso desde 2014. Depois que ela faleceu, todas as cotas e todo o controle dessa empresa foram passadas para o Bernardo Barroso. Ele também, o Bernardo Barroso, ele trabalha no BTG Pactual de Miami, né? Fontes falam isso. Então ele tem uma ligação muito grande nos Estados Unidos, o Bernardo Barroso, que é o filho do Barroso. A Luna, que é também filha do Barroso, ela estudou em 2022, 2023 nos Estados Unidos, fez pós-graduação lá. Então ela deve ter morado 3, 4 anos nos Estados Unidos. Ou seja, os filhos dele têm ligação nos Estados Unidos, gostam dos Estados Unidos. Imagina só você ter um filho que é médico e o seu pai chega e fala assim, você não vai ser mais médico. É isso que vai acontecer se tiver a Lei Magnitsky em cima de Barroso. Os filhos deles vão ser investigados, vão perder vistos, eles vão perder trabalho. Então, com certeza, hoje os ministros devem estar pensando um pouco mais na liberdade de expressão do brasileiro. Eu quero que vocês comentem esse assunto, compartilhem e digam o que vocês acham. Eu só sei de uma coisa, Eduardo Bolsonaro está trabalhando, as coisas estão andando. Trump vai com certeza fazer a Lei Magnitsky se não houver anistia no Brasil e se não houver liberdade de expressão nas big techs. O que vocês acham? Meus amigos, esse vídeo é muito importante, eu espero que vocês... Pois é, essa publicação aqui é do Paulo Mansur. Pessoal, eu ia falar com vocês sobre a questão do Maduro, vai ficar para o próximo editorial, tá? Nós já estendemos aqui no sábado, eu não vou te tirar o tempo demais, né? É o seguinte, para você que está nos acompanhando, a questão da liberdade de manifestação, das liberdades pessoais, ela está mais atingida do que nunca, né? Então, veja bem, um deputado não poder manifestar na porta do Congresso, ou pela decisão, por óbvio, dentro do Congresso. Até onde vai os poderes, né, que são determinados a um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? Pois é, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para o maior número de pessoas, mandasse para o maior número de pessoas o possível, para que eles tenham, né, toda essa informação. Muita gente não está sabendo nem que o Hélio Lopes foi manifestar. Os jornais da grande imprensa, né, a Globo, o jornal Folha de São Paulo, nenhum falou sobre este caso. Nenhum. Pelo menos até agora não. Todas as matérias que chegaram até aqui são Conexão Política, Centro do Poder, são jornais, né, de menor repercussão nacional, de maior importância, mas menor repercussão. Então, compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus
Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para sua família e que a gente possa voltar a bater um papo às 4 horas da tarde. Abraço.